Sejam bem-vindos ao Sala de Espera, um podcast idealizado pelo Veríssimo e Viana Advogados, e nosso objetivo aqui é compartilhar histórias e experiências de médicos e médicas que estão fazendo diferente, mas tudo isso com um tom descontraído, leve, mas que traga um viés resolutivo para você poder utilizar essas informações também para resolver os seus problemas e ter alguns insights. Acompanhe os episódios, nossas redes sociais e seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, boa tarde, Camila. Bom tê-la aqui nesse episódio inaugural desse novo projeto. Muito feliz de começar esse projeto com pessoas tão especiais, tão relevantes para o nosso público. Boa, que legal. E antes da gente passar para a apresentação do nosso convidado, eu queria primeiro que você explicasse para o pessoal o porquê do Sala de Espera, né? Já que essa ideia saiu aí de você, por que não já nos passar isso? A sala de espera, a gente tem a primeira impressão do médico a hora que a gente pisa na sala de espera, né? E hoje a intenção do sala de espera é justamente a gente quebrar essa primeira impressão. É a gente tirar o médico lá de dentro do consultório e trazer essa história para fora e conhecer a fundo, né, essas histórias tão relevantes, tão interessantes, porque todo mundo tem uma primeira impressão, mas a gente quer conhecer a fundo essas carreiras promissoras, além da medicina, claro, a gente quer conhecer as pessoas que estão por trás da sala de espera. Perfeito, legal. E já falando um pouquinho aqui sobre história, o nosso convidado é um cirurgião plástico, um dos mais renomados de Maringá. Foi, talvez, dentre uma das grandes marcos da carreira dele, foi meu companheiro de enneagrama, graduado em medicina pela UFPR, especialista em cirurgia plástica pela FAPS, pioneiro em Maringá nas técnicas de Deep Plane, Facelift e Bivast. Marcos Manzotti. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder contribuir com o quadro e poder explicar um pouco da nossa vida fora do consultório também. Gostei da ideia. Boa, legal. Marcos, para a gente começar, conta um pouco para a gente e para o pessoal que vai nos ouvir sobre a sua trajetória, né? Quando o Marcos decidiu fazer medicina, como é que foi essa jornada? Tá, eu vou encurtar um pouco, tá? Porque é um pouco longo, mas eu decidi fazer medicina com 8 anos de idade. Meu pai é ginecologista e obstetra, agora aposentado, e ele me levava no Hospital Maringá para fazer visitas aos domingos nos pacientes dele. Eu chegava lá, comia uma bolachinha, água e sal, e tomava um cafezinho, ouvia ele lá passando as visitas, e o respeito que ele tinha pelos pacientes, aquilo lá me admirava, e eu gostava daquilo lá. Gostava do ambiente também. Meu pai também, naquela época era possível, levou eu e meu irmão para o centro cirúrgico para a gente ver uma cesárea. E o meu irmão, que hoje é agrônomo, né, por motivos óbvios, ele passou mal. E eu imediatamente me apaixonei pelo centro cirúrgico. Então, desde a minha infância, eu tive contato e isso daí ficou como se fosse uma boa opção de levar para a minha vida. E aí, óbvio, né? Como a gente vai amadurecendo com o tempo, inicialmente eu pensei em ser médico, depois nas especialidades, lógico, eu queria ser igual ao meu pai, né? Como todo filho. Só que eu fui amadurecendo a ideia e fui vendo as áreas por qual eu fui passando. E a que eu mais me identifiquei foi a cirurgia plástica, justamente porque ela junta criatividade com uma infinita gama de cirurgias diferentes, tá? Então, isso daí trouxe para mim um ambiente assim sempre desafiador, sempre procurando melhorar e sempre procurando me atualizar em áreas diferentes. Então, essa foi a minha trajetória para escolher a medicina, foi bem na infância mesmo. Inclusive, um dos pontos que a gente percebeu da sua carreira, que você está há muitos anos em Maringá, e você tem uma ascensão, assim, desde o início, você está entre os melhores e você permanece. Como que é para você essas mudanças que estão acontecendo no cenário médico, esses novos médicos que estão surgindo, como que você está se adaptando e você consegue permanecer no topo sempre? Quando eu cheguei em Maringá, foi em 2011, mato. né? Não era tudo mato. 2011 que eu cheguei em Maringá, em abril de 2011, eu não tinha nem onde atender um paciente. Então, eu usava o consultório do meu pai emprestado nas horas vagas. Então, eu falei, meu pai, tem um paciente para eu atender, posso ver com a sua secretária um horário livre? Aí eu pegava e atendia nesse horário livre. Geralmente, final da tarde, 5, 6 da tarde, eu atendia meus pacientes. E, enquanto isso, eu fui
reformando uma salinha que tinha num prédio comercial, uma sala pequena. E a história foi bem interessante porque quando eu cheguei para fazer o orçamento dos móveis, eu vi em várias lojas, né, que fabricam móveis, e uma delas me propôs um negócio muito legal. O gerente da loja pegou e falou assim, e se a gente fizer uma permuta? Eu falei, como assim? Você paga em cirurgia os seus móveis, os meus funcionários ficam felizes por fazer cirurgia plástica. Eu falei assim, uma bela troca. Para mim é uma ótima ideia. Eu pago o hospital anestesista, a minha parte, né, óbvio, entra nos móveis. E para mim ficou assim excelente. A empresa de móveis que eu escolhi foi a Todeschini, não só por isso, porque eles têm uma qualidade excelente. E até hoje, poxa, eu já saí da salinha faz tempo, mas o meu pai aluga essa salinha e os móveis estão lá impecáveis. É muito bacana. E de vez em quando eles devem querer fazer uma sala nova ali, numa negociação semelhante, eu imagino. De vez em quando aparece uma permuta. Mas a ideia foi, quando eu cheguei em Maringá, e a pergunta foi como que se mantém, né? Sim. A gente se mantém justamente porque eu fico sempre incomodado com o tédio. Eu não gosto de chegar num ponto e nunca mais avançar. Então, eu estou sempre incomodado e procurando me atualizar, procurando trazer coisas novas e coisas boas. Eu também sou muito crítico. Eu sou, pelo Enneagrama que a gente fez juntos, o tipo 1 é muito crítico, perfeccionista, e ele acaba sendo assim muito taxativo. Então, para buscar o melhor resultado, eu sempre vou atrás de atualização. Um exemplo básico é a cirurgia de face. A cirurgia de face ela já passou por 3 mudanças desde 2011 para cá. Então, e as mudanças foram sempre para melhor. Tá? O que é o melhor? Antigamente a pessoa fazia cirurgia de face e nitidamente você via, né? Nossa, ela fez cirurgia de face. Porque você via naquele congresso, ou então num casamento, a senhora esticada. Né? Aí era estigmatizante mesmo, porque você não fazia a liberação anatômica dos planos. Então ficava um tal de repuxado. E esse repuxado chama atenção. E óbvio que daí quando vieram os preenchedores e conseguiram melhorar toda essa questão de resultados em relação à cirurgia antiga, eles entraram e ficaram na moda. Muita gente usando preenchedor e óbvio, o Botox é essencial. Mas chega um momento que o preenchedor também não consegue manter um rejuvenescimento no longo prazo, porque ele só vai dar volume. E daí houve a necessidade, eu me incomodei muito com o resultado da cirurgia estigmatizante, o resultado dos preenchedores, que óbvio que são limitados. Fio de sustentação eu nunca acreditei, nunca fui atrás, porque é só para quem não opera mesmo. E daí eu peguei e fui me atualizar a respeito de cirurgia facial. Aí veio o tal do Raiz Mas, que é o Stuzzing, eu aprendi com ele lá em Dallas. Eu sempre fui bastante atrás de cursos, sabe? E quando eu aprendi o Raiz Mas, que é uma técnica num plano mais profundo, mais arriscado de pegar nervos faciais e tudo mais, por isso que o pessoal não fazia. Só que com o conhecimento anatômico e com a segurança, você consegue chegar nesse plano e trazer um resultado melhor. E depois veio o tal do D-Plane, com Jacone, com outros que colocaram a cirurgia facial com resultado absolutamente natural. Porque a gente está no plano profundo, no plano de deslizamento natural do rosto, e você consegue liberar os ligamentos que travam, o que deixava repuxado. Agora não, a face sobe, não fica repuxado, e se você fizer uma cicatriz bonita, não aparece mais. Então, um exemplo hoje, uma paciente que veio de Londres, o casal, né? E ela vai operar comigo amanhã, e ela já fez um facelift comigo, de plane facelift, 5 anos atrás. Ela foi no cabeleireiro, lá em Londres, e o cabeleireiro ficava falando mal das mulheres que tinham cicatriz, tal, não sei o quê. E ela pegou e falou assim, pois eu já fiz o facelift. E ele ficou paralisado. Sério? Porque eu não vejo nenhuma cicatriz em você. Se o cabeleireiro não viu, tenho certeza que a gente não vai ver também. Então, essa que é a ideia, é sempre se atualizar. Então, qual que é o segredo de se manter, né, com um nome que tenha reconhecimento, que você tenha um bom status no meio médico também, né?
é um reconhecimento também entre os pares, que basicamente é você ter foco em sempre atualizar, sempre ficar por dentro das melhores técnicas e sendo bem crítico com os seus resultados. O que está bom, o que está ruim, o que eu preciso melhorar. Legal. E uma dúvida, né? Porque a sua especialização em cirurgia plástica foi em São Paulo. Sim. E você decidiu... Bem, você estava ali no maior mercado de cirurgia plástica do país, mas você decidiu vir aqui para Maringá. Numa época que, apesar de já ser ali um polo médico, ainda não era um polo de cirurgia plástica, por exemplo, como é hoje. Né? Que a gente tem outros profissionais aí também que trazem um nome e levam Maringá para fora. Como foi essa tomada de decisão? Você chegou a cogitar ficar por lá? Então, Thiago, eu nunca pensei em ficar fora de Maringá. Eu sou bem interiorano, eu morei aqui a minha vida toda, eu tive toda a minha infância, tenho excelentes lembranças daqui. Minha família toda é daqui também. E eu tenho muito vínculo assim, com família, com o ambiente onde eu cresci e a qualidade de vida que a gente tem aqui é infinitamente melhor que São Paulo. Então, para mim, aí é uma questão de gosto pessoal, eu nunca pensei em ficar fora de Maringá. Eu morei em Curitiba, na Federal do Paraná, durante toda a faculdade, e depois eu fui para São Paulo, capital, fazer a minha residência, tanto de cirurgia geral como de plástica. Então, deu para experimentar bem a cidade, como que é. E ter certeza de que não era para você. Não é para mim, não é para mim. Legal. Marcos, e puxando esse gancho sobre família, sobre aqui em Maringá, quando você conheceu a Adriana? Como é que foi esse início? Então, a Adriana é minha esposa, minha querida esposa, gestora lá da clínica. E a gente se conheceu através da minha cunhada enquanto eu estava fazendo residência de cirurgia plástica. Então, eu estava morando em São Paulo, ela morava aqui em Maringá fazendo direito, e a gente se conheceu através do Cupido, que foi minha cunhada, e foi amor à primeira vista, entre aspas, né? A gente já sempre... Eu admirei ela, na verdade, foi assim, foi um celularzinho pequenininho, com aqueles visor colorido, mas bem pequenininho assim. Aí minha cunhada mostrou, daí eu falei, nossa, é essa daí. Achei. Aí eu peguei, a gente conheceu, lógico, conversou bastante e tal. E essa situação de namorar à distância, para quem namorou à distância, é muito desconfortável, né? Mas a gente conseguiu levar por um tempo. Depois nós decidimos noivar e casar. E no meu último ano de residência, eu já estava casado com a Adriana. E ela foi para lá justamente quando ela terminou a faculdade, porque ela poderia daí se dedicar ao estudo para concursos, e é o que ela no momento estava procurando. Então ela conseguiu fazer uma boa atualização também lá em São Paulo, nos cursinhos, LFG, se eu não me engano. E enquanto isso eu terminei meu último ano de residência, já com data marcada para voltar. Bacana. E como que é essa relação de vocês trabalhando juntos hoje? Isso. Hoje a Adriana é nossa gestora da clínica. Ela tem altas capacidades de entender o ser humano. Então, ela age na contratação. Ela procura ver as qualidades que são necessárias para aquele cargo. E ela consegue, com perspicácia, com muito carinho também, fazer a contratação dessas pessoas e deixar o nosso time mais completo e seguindo aquela filosofia da clínica, que é sempre bem acolhedora e sempre muito preocupada com o que o paciente precisa, tanto no pré como no pós-operatório. Então, hoje em dia, a gente não se encontra todas as vezes, porque ela trabalha bastante na clínica de manhã, enquanto as crianças estão na escola. E eu estou de manhã, geralmente, no centro cirúrgico. Chegando em casa, a gente fala uma coisa ou outra, mas é pontual e não fica demorando em reuniões em casa a respeito da clínica, justamente para a gente poder dar atenção para a família. Para ter um equilíbrio, né? Isso. Legal. E quando foi que vocês decidiram que faria sentido ela se dedicar à clínica? Porque né, ela vinha de uma outra carreira, ela estava ali se dedicando para outros objetivos profissionais ali, mas vocês olharam e falaram, não, acho que vamos construir isso aqui a quatro mãos. É, isso aí. Foi assim, ela estava trabalhando na delegacia, num concurso público, e daí ela estava grávida da minha primeira filha, que é a Lara,
E nessa época ela estava tendo plantões e tudo, e realmente estava super pesado. A clínica estava, graças a Deus, deslanchando, um crescimento vertical absurdo, muitos pacientes e tudo. E daí eu peguei e falei para ela que não dava mais para ela ficar naquela posição exposta, a delegacia não é um lugar legal, e que ela poderia me ajudar. Né? E ajudar, lógico, também estava grávida, ia nascer a nossa filha, ela poder ter uma dedicação melhor para ela. E isso foi seguindo, foi melhorando, ela foi, lógico, né? Tendo mais... se habituando àquela atividade. Isso. Ela teve mais vivência, né, da clínica, conseguiu entender como é que funciona, daí a partir daí ela começou a se dedicar mais. Então ela se dedica muito, muito aos filhos e se dedica muito à clínica e faz toda essa gestão aí e tem me dado assim, me agraciado com tempo livre, que eu teria tempo prejudicado, tempo livre para eu poder me atualizar, para eu poder descansar, para eu poder fazer toda a atualização que eu preciso e também atuar de uma forma bem dedicada aos pacientes enquanto eu estou no meu ambiente de trabalho. A Adriana é uma peça fundamental nessa trajetória de sucesso. Sem ela eu estaria travado, eu estaria fazendo o que eu estava fazendo até pouco tempo atrás. Eu tinha que pagar todos os boletos. Aí eu botava minha secretária do lado, falava assim, lê o código de base, porque tinha que fazer. Você era o médico, o financeiro, o gestor? Tudo. E não dá para fazer tudo, porque você não faz nada direito. Então, realmente, foi uma virada de chave na nossa clínica. Colocar a Adriana como gestora mudou bastante a qualidade do atendimento, a qualidade de tudo, porque a gente fica mais livre para fazer o que gosta, o que a gente mais aprecia, né? Boa. Pessoal, só para quem está nos ouvindo, a Adriana está aqui junto e ela já falou que saindo daqui ela vai passar no shopping com o Marcos, porque está merecendo pelo visto. Está encantada com as declarações do Dr. Marcos. Isso aí. Marcos, e dá para perceber assim que veio de uma necessidade pessoal, né, de trazer a Adriana para um momento familiar de vocês, mas se tornou assim uma questão fundamental para a sua expansão mesmo. Essa virada de chave hoje, o quão é importante essa organização da clínica, essa questão da sua relação com os pacientes, isso muda? Como que é essa formalização, né? Porque o médico, ele sai da faculdade muito com essa ideia de ser médico. E a gente vê que ainda existe uma resistência dele conseguir se colocar como empresário, de entender que precisa de um financeiro, de uma gestão, de uma contabilidade. Como que isso faz diferença para você? Como que você sente isso? Exatamente isso. Eu saí da faculdade, eu saí da residência apenas pensando em técnica cirúrgica, entregar resultado com mínimo de complicação e procurar, lógico, né, dar a melhor satisfação para os pacientes. Mas não acaba aí. Aí é só o começo. Depois vem tudo, né? Vem a gestão de pessoas, o RH da clínica. E quanto mais pessoas, mais você tem que treinar, mais você tem que alinhar na mesma filosofia. Tem toda a questão financeira também, tanto de planejamento de estoque e tudo mais, tanto das coisas que são gastas imediatamente, como o que você vai planejar de investimento também. O que você vai expandir, o que você pode fazer para não jogar dinheiro fora. Eu quero comprar esse aparelho, ele custa lá, sei lá, R$1 milhão. Vou comprar e ele vai trazer realmente alguma rentabilidade ou não, né? Então, esse planejamento estratégico, ele feito com pessoas que estão ali lidando com o dia a dia do dinheiro, é muito melhor do que você, como médico que está operando, tem um sonho de ter o tal aparelho e não sei o que, de repente você compra e às vezes aquilo é um elefante branco. Ou você compra e você é pioneiro na tecnologia, como que nós fizemos com o Renuvium lá em 2019. Foi o primeiro aparelho de Renuvium do Brasil, veio aqui para Maringá e na nossa sociedade ali a gente conseguiu ser pioneiro nessa tecnologia. E isso daí, lógico, que trouxe um upgrade na nossa cirurgia de lipoaspiração. Melhorou muito o resultado, sabe? Então, são coisas que a gente tem de investimento que aprimora e traz um resultado muito melhor. E feito com cabeça, feito com uma gestão adequada, você não está fazendo, você não está arriscando o seu patrimônio de forma desnecessária. Esse que é o importante.
E até falando um pouquinho sobre essa parte de atualização, né? Você comentou muito sobre as atualizações médicas e como isso é essencial. Mas você se dedicou muito, na verdade, você e a Adriana se dedicaram muito também para o desenvolvimento pessoal. Então, Enneagrama, Dale, e acredito que isso seja algo contínuo também. Quando foi que você percebeu que o seu desenvolvimento pessoal também era um fator importante para avançar ainda mais ali na clínica? Tiago, isso é culpa dela, tá? Porque ela começou marcando essas coisas aí pra mim. E eu achava assim, poxa, eu só tenho que operar, né? Mas não. Na verdade, quando eu pegava assim para tentar fazer mídia social e tentar, eu ficava demorando muito para gravar, não tinha uma segurança. E no final, a gente percebe que nada mais é do que você passar a sua essência, só que de uma forma organizada e concisa. E os treinos de desenvolvimento pessoal, Dale Carnegie, tem vários cursos e tal, o Enneagrama, inclusive, para a gente poder se conhecer um pouco melhor, entender as outras pessoas, isso nos traz um conhecimento próprio das outras pessoas e faz você crescer. Faz você crescer de uma forma em que você consegue entender suas limitações e sabe que a partir das suas limitações você consegue pôr um bloqueio ali e colocar nas suas qualidades a sua energia maior. Aí você acaba crescendo muito mais do que ficar ali focado em alguma limitação que você tenha. Então, o autoconhecimento junto com uma gestão de pensamento, de planejamento, tudo isso vai te deixar com capacidade muito melhor de aproveitar as suas qualidades. Porque todos temos, né? Qualidades e defeitos. Basta você focar no que você tem de melhor. Perfeito. Falando em crescimento de carreira, o Dr. Marcos é um dos sócios de um complexo hospitalar fantástico que existe em Maringá, né? Como que é essa relação societária? Porque até então você vinha com a sua clínica, tudo é da forma que você quer, né? Você é a cabeça, você que está ali à frente, claro que com a sua equipe, mas assim, a sua clínica reflete quem é você. Agora, quando você se coloca numa sociedade... como que foi esse passo à frente? Como que foi a sua decisão de entrar nessa sociedade, de apostar num projeto tão inovador, que é o SENE, né? Que é um complexo hospitalar completamente diferente do que a gente estava acostumado, até para Maringá, para a região e para outros lugares. Quem chega aqui se surpreende realmente com a estrutura. Não, quem vem de fora, inclusive, paciente de Miami, paciente de Londres, olha aquilo lá, eles ficam em êxtase, falando, que lugar bonito, que lugar gostoso e tal. Bom, o SENE saiu da necessidade de entregar para o paciente um atendimento de qualidade à altura do que a gente propõe na nossa clínica, o que a gente propõe na nossa cirurgia. Então, os hospitais de Maringá estavam assim um pouco sucateados e acabavam não oferecendo para o paciente toda a comodidade que a gente gostaria que tivesse, tá? E toda a segurança com relação à infecção hospitalar também, já que a gente quer um ambiente mais limpo e tal. Então, houve essa ideia, nós discutimos muito essa ideia nos corredores do centro cirúrgico, que é onde a gente se encontra, enquanto está lavando a mão ali, você tem uns 5 minutos de conversa. Então, se não está gravando vídeo hoje em dia para conteúdo, tá falando sobre negócio, então. É mais ou menos assim. E essas conversas de corredores são muito produtivas, sabe? Porque é logo de manhã, você está bem disposto e já consegue traçar algumas metas. Mas realmente foi um desafio. Juntar várias pessoas, inclusive da mesma especialidade, que daí tem sim um ego por trás, né? Você conseguir conciliar várias pessoas da mesma especialidade com um único objetivo, e o objetivo daí é o crescimento do hospital, é desafiador, porque você está lidando com várias pessoas, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque você sempre acaba aprendendo. Sempre tem um com uma ideia, outro com outra ideia, e você acaba vendo que você pode aprender com os outros. É legal isso. Você também consegue melhorar o teu senso de liderança, e isso na época foi muito importante, porque tivemos assim várias reuniões muito de altas decisões assim que impactaram muito o nosso projeto, e que eu tenho plena certeza de que os cursos de desenvolvimento pessoal me ajudaram muito para entrar na liderança. Hoje eu sou diretor do hospital de novo, porque
foi necessário, assim, me pediram, porque eles viram que tem um bom andamento na minha liderança. Então, as coisas funcionam. São 3 líderes, tá? São 3 no conselho. Eu sou um deles, o Carlos Manfrim é outro e o Otávio Cury é outro. E a gente as coisas estão funcionando. Por exemplo, em pouquíssimo tempo, uma coisa que estava meio devagar, que era liberar a maternidade, as documentações, a gente conseguiu recentemente. Então, assim, com essa liderança. Enquanto estava parado, as coisas não funcionavam no ano passado e esse ano que a nossa liderança funcionou rapidinho. E já nasceu, né, o nosso primeiro bebê Sene já foi do já Guilherme nasceu. Sela, isso mesmo, nosso primeiro bebê. E isso daí foi fantástico, a experiência foi fenomenal. O Dr. Noel também, que é o ginecologista, ele elogiou muito. E nós estamos assim extremamente felizes, porque é um projeto que foi assim cultivado, foi acariciado, foi adubado e tudo, e hoje colheu o primeiro frutinho, e isso daí trouxe uma experiência maravilhosa. Então, o Sene, sim, ele trouxe para mim crescimento pessoal, afirmação de liderança e também, ao mesmo tempo, planejamento estratégico, não só para o hospital, como para a minha clínica. Bacana. E é um hospital que ele já era referência em cirurgia plástica pela própria experiência do paciente, né, que é comum querer oferecer nessa especialidade, e hoje ele traz a mesma experiência na questão do parto, né? Isso. Que também é um momento mágico, né? É uma questão de expectativa de toda uma família, né? E, assim, a gente já conheceu a estrutura, ela é espetacular, é um sonho, assim, e eu tenho certeza que vocês vão manter esse padrão de excelência nessa nova especialidade que está... Que a questão do hospital não está ligada à doença, né? Está ligada à vida. À vida, exatamente. A melhora. E assim, a gente considera a gente considera que tratar a mulher no dia mais importante da vida dela, que é o dia do filho, tratá-lo como o dia mais importante mesmo da sua vida, em que você vai ter uma experiência maravilhosa, em que as pessoas que vão te visitar e vão visitar o nenê vão ter também uma experiência excepcional, e isso daí vai trazer uma lembrança muito melhor, né, de um parto, e a gente vai conseguir deixar esse produto no mercado que não existe, né? Hoje a gente só tem aqueles partos mais simples e tal, e agora esse produto ele vai produzir. Essa questão de humanização do parto, até algumas mulheres começaram a fazer parto domiciliar, justamente por essa questão do ambiente hospitalar trazer um peso. Isso. E ali vocês conseguiram trazer de uma forma leve, né? Tirar essa sensação de estar indo para um hospital. Isso. E poder acolher essa mulher num momento tão importante, né? E o mais importante, com pediatra, com o obstetra, com enfermeiras, todas especializadas em parto. Garantindo a segurança, então, né, para o paciente. Dando uma segurança extrema para todo esse tipo de parto natural que tem lá também. Legal. Que bacana. Então, o Sene ele tem mostrado que vai crescer, vai conseguir se consolidar, e ele está assim como uma referência na região. A gente quer que expanda e que ele se multiplique pelo Brasil nos próximos anos. Tem planos de expansão para o Sene? Na cabeça a gente tem. Olha que legal. Marcos, e olhando agora, né, sendo um cirurgião plástico, referência em Maringá, operando pacientes que vêm de outros países para cá, sendo sócio do SANE, né, uma iniciativa totalmente inovadora. Olhando para trás, qual você acha que foi o maior desafio na carreira? E como esse desafio fez com que você talvez catalisou o seu crescimento, a sua transformação para chegar no Marcos que está aqui hoje? Um dos desafios que eu tive assim que eu cheguei, primeiro eu tinha um pouco de vergonha de chegar nos outros cirurgiões plásticos. Os outros cirurgiões plásticos também tinham um certo receio, então tinha aquela animosidade entre os cirurgiões. Mas com o tempo a gente foi tendo cada vez mais contatos, principalmente no centro cirúrgico, com um com o outro, e isso daí, com essa galera mais nova, a gente conseguiu muito
muito network. A gente conseguiu bastante conversa, um crescendo junto com o outro, sociedades com aparelhos, sociedade com hospital, e isso só fez crescer. Então, o meu maior desafio na época é porque eu tinha a cabeça também um pouco fechada nesse sentido de ter essa interação com os outros médicos, cirurgiões plásticos. E hoje não. Hoje isso mudou completamente. Hoje eu vejo isso como um ganho. Você ter uma conversa com outro cirurgião plástico, você sempre aprende alguma coisa, sempre passa alguma coisa que ele possa aproveitar também. E isso gera uma melhora na nossa especialidade, trazendo sempre o melhor para o nosso paciente. Isso é muito bom. Bacana. E assim, vamos pensar lá atrás. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente nessa trajetória? Eu pensei nessa ideia aí de voltando atrás, o que eu mudaria, né? Bom, eu vi um videozinho no Instagram de um cara que ele recebia dinheiro para ficar parado na frente de um prédio bonito lá. E o cara chegava lá e dava lá uma nota, né, uma notinha, aí o cara tava lá, era um skatista, com roupa de skatista e tal. Passou um tempo, ele começou a ganhar mais notas e ele já colocou um terno, né, meio de terceira linha. E depois passou mais um tempo, ele já pôs um ternão, né, alinhado, alfaiataria. E depois ele foi recebendo e tal e tal. De repente, o cara já estava grisalho, e ele pegou e falou assim, legal, agora eu quero me aposentar, quero aproveitar minha vida. Eu trabalhei até agora, mas eu quero aproveitar. Aí o empregador dele pegou e falou assim, bom, a gente não aposenta, você não quer mais prestar serviço? Ok, muito obrigado, passar bem. A cena mais interessante foi aquele senhor de terno, grisalho, ele pegou o skate dele e foi tentar andar de novo. Pois ele caiu um tombo, e daí a gente viu, ele perdeu a vida toda na frente de um prédio, né, no mesmo quadrado, olhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, e quando ele foi querer aproveitar a vida já estava velho demais. Então, o que eu posso falar assim, o que eu pensaria de mudar, eu viajaria um pouquinho mais, eu pararia um pouquinho mais e aproveitaria um pouquinho mais a minha vida. Eu ainda tenho 45 anos, tá longe Tem tempo. de eu ficar grisalho ainda, mas assim, eu acho que dá para aproveitar bem. Então, o que eu fiz lá atrás foi trabalhar que nem um louco. A gente não precisa fazer desse jeito, eu acho. E eu acho que eu queria deixar uma dica aí para os novos, né? Com os certeza. novos cirurgiões plásticos. Eu tenho contato com vários deles aí, eles entram em contato comigo, me auxiliam e tal. E a dica é, mantenha-se sempre atualizado, mantenha-se sempre com vontade de trabalhar e entregar o seu melhor, sempre. Dê valor a si mesmo, porque tudo que você fez de faculdade, residência, isso exigiu de você anos da sua vida. Causou em você um desgaste, sem dúvida, e um crescimento. E no final das contas, você também pode trabalhar e aproveitar um pouco da sua vida para não esperar ela passar inteira e chegar lá no futuro você viu que não tem muita coisa a não ser dinheiro guardado. Bacana. Sim. Linda mensagem. Inclusive, um dos pontos que a gente puxou na sua trajetória realmente é isso, de você ter um equilíbrio muito grande. Hoje a gente consegue observar, né? A nossa primeira impressão foi que você tem um equilíbrio muito grande em relação à família, à profissão. A gente vê até nas redes sociais, né? Claro que é só uma partezinha do que é mostrado, mas a gente vê você com seus filhos, com a Adriana, e isso é muito bacana. Que bom que você percebeu muito cedo que você tem muito a aproveitar da sua vida, né? Isso é muito válido. Eu não percebi sozinho não, Thiago. A Adriana tá aí pra isso, né? Que bom. Bem, eu fico bem mais tranquilo de saber que tem alguém cutucando para saber que em casa também não é diferente e que não é só lá que isso acontece. E o maridos ouçam as esposas. Marcos, cara, muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a vida, sobre a sua vida, como foi essa trajetória. Eu já era fã, assim, desde o primeiro momento em que nos conhecemos lá no Enneagrama. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para fazer parte aqui do nosso episódio inaugural. E
estamos aqui 100% à disposição. Queria que você deixasse também para o pessoal que talvez ainda não te conheça, site, rede social e tudo mais. E a gente só tem a agradecer aqui mesmo. Joia. Eu que agradeço, Thiago, enormemente por ter me convidado, por poder participar desse podcast, a Camila também. E eu queria deixar aqui um recado básico, assim, que na vida, se a gente leva a vida com equilíbrio, a gente consegue ter frutos em vários locais. Se você coloca uma plantação num lugar só, se tem uma tempestade naquele lugar e inunda tudo, você perde tudo. Então, equilíbrio com saúde, eu faço academia todo santo dia, hoje, graças a Deus. Equilíbrio com a família, você tem que ter tempo com a família. Equilíbrio com Deus, com a espiritualidade que a pessoa tenha. Eu tenho 24 horas na semana que eu dedico a isso, que faz um reset no meu cérebro. Eu posso começar a semana com muito mais energia e focado, porque eu descansei naquelas 24 horas. Então, eu acho assim essencial esse tipo de descanso e ao mesmo tempo de equilíbrio. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Sempre que quiser, a gente está à disposição. E parabéns pelo quadro, parabéns por toda essa iniciativa e que você tenha também muito sucesso. Isso que eu desejo para vocês. Todos nós. Antes de caminharmos para o encerramento, então, como é que o pessoal pode entrar em contato? Qual é o site? Quais são as mídias sociais? Tá, o site é marcosmanzotti.com.br e o Instagram é marcos_manzotti. Pode procurar que a gente vai responder vocês lá. Boa. Bacana. Sensacional. Pessoal, tem um cupom de desconto, brincadeira, não tem cupom de desconto não. Realmente é muito trabalho para chegar lá e tem que cobrar, pessoal, não tem jeito. Gente, encerramos aqui e até o próximo episódio. E sigam o @meudireitomed.